O ministro do Supremo, Flávio Dino, acompanhou a posição do relator Cristiano Zanin e votou para suspender a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de municípios e dos 17 principais setores da economia. A liminar de Zanin atende a um pedido feito pelo governo Lula na quarta-feira. Na decisão, Zanin disse que não há indicação do impacto orçamentário e sugere haver um risco de desajuste nas contas públicas. De acordo com o ministro do Supremo, isso poderia provocar um esvaziamento do regime fiscal. Hoje, a judicialização do caso abriu um novo capítulo na crise entre o governo e o Congresso. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo de Brasília, a repórter Ruth Moraes. Ruth, muito boa noite. Você acompanhou aí a coletiva de imprensa do senador Rodrigo Pacheco agora há pouco, à tarde aí em Brasília. Como é que estava o clima? Como é que reagiu o presidente aí do Congresso diante dessa liminar aí do ministro Cristiano Zanin? Boa noite. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Então, o presidente Pacheco ele ficou muito irritado com a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin e também com o acompanhamento dos votos de outros ministros. Ele argumenta que há sim a previsão orçamentária na legislação que foi aprovada e que, inclusive, ele menciona, né, ele responde às críticas do governo falando que não tem de onde tirar dinheiro para pagar a desoneração, que precisa arrecadar mais dinheiro, e ele disse que no ano passado o Congresso Nacional se debruçou sobre diversos temas para aumentar a arrecadação, deu vários exemplos como o PL para taxar offshores e fundos exclusivos, e que todas essas propostas deixaram o governo federal arrecadar mais de 80 bilhões de reais só nesses primeiros 3 meses deste ano, se comparado ao ano passado. Então, segundo o presidente Pacheco, não há motivos para o governo federal dizer que não tem de onde tirar esse valor para poder pagar a desoneração dos municípios. Então ele estava muito bravo, né, para vocês terem uma noção. Eu vi o presidente Pacheco bravo, assim, a última vez foi quando teve a aprovação daquela PEC das decisões burocráticas, onde o ministro Gilmar Mendes falou que as pessoas que defendiam a PEC estavam travestidos, né, de pessoas que estavam tentando defender a democracia, mas que eram pigmeus morais, e o presidente Pacheco ficou muito irritado, e hoje também ele estava da mesma forma. Ele é mais calmo, né, mas hoje ele subiu um pouco o tom, e para além disso, ele cobrou o governo para que o governo, olha, se você quer arrecadar mais dinheiro, vamos falar de corte de gastos, vamos falar do gasto público, né, do governo federal, para além de falar dos municípios, citou o drama dos municípios, pequenas cidades que sofrem também com toda essa questão e que a desoneração ajudaria muito. Vamos conferir um pouco da fala dele? O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando um fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política? Há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir por medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse do ponto de vista político, do diálogo, né, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, né, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então essa fala do presidente Pacheco aconteceu pela manhã na residência do Senado. Ele estava reunido pouco antes com consultores legislativos e com a advocacia do Senado, além do autor da lei da desoneração da folha, que é o senador Efraim Filho. Então o presidente Pacheco também anunciou que estaria acionando o Supremo com um recurso de agravo e classificou a peça da AGU que acionou o STF como catastrófica. Volto com você, Paula. Obrigada pelas informações, Ruth. Um bom final de semana para você, bom descanso. Obrigada para você também. Estava ouvindo a coletiva aqui do Rodrigo Pacheco e me lembrei da Ana Paula Henkel, está quietinha aqui, falamos de Rodrigo Pacheco, lembrei direto da Ana. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. A gente pode fazer um combo aqui, um pacotão, Ana, para fazer um comentário aqui de economia, além dessa capa aí assinada por Carlo Cauti, mostrando aí, né, essa rede de assistencialismo que nós temos no país, quase 66 milhões de brasileiros que dependem de algum programa aí do governo. Trouxemos também informação da alta de inflação
inflação dos alimentos e agora essa briga, esse cabo de guerra aí entre o governo e o legislativo. O governo, de olho na arrecadação, então recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que então, por meio de uma liminar, suspendeu a desoneração da folha de pagamentos. Boa noite. Quietinha, mas anotando tudo aqui do Pacheco, Paula, que ali a gente tem que ficar de olho. Boa noite, Paula, boa noite, Pioto, boa noite, Caute, parabéns pela capa, boa noite, mestre Alexandre Garcia, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, fechando a semana com a gente. Bom, vamos lá, Paula, sobre o Zanin atendendo, vou começar de trás para frente, né? O Zanin atendendo o pedido do governo Lula e suspendendo a desoneração. Esses dias, o Elon Musk até fez uma pergunta, né, ali nos replies, nas respostas de alguém no Twitter, se o Zanin era o advogado do Lula, quando o Lula estava preso. Questionamento pertinente para qualquer pessoa que mora numa nação séria. Peraí, o advogado do ex-presidente, ex-presidiário, agora é ministro da Suprema Corte? Pois é. E nós que tentamos, e a gente é que tem que se virar para tentar explicar uma coisa dessa, né? Agora, Paula, de novo a questão do Congresso. O Congresso praticamente pode fechar as portas, né? Porque tudo cai nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que num conluio, digamos assim, num consórcio com o Executivo, com o atual governo, eles estão numa sanha de arrecadar. O governo só quer meter a mão no bolso das pessoas. Cortar na carne, nem pensar. Cortar ministérios, penduricalhos, essa parasitagem toda que a gente vê, né, em secretarias, em ministérios, e o pior, ministérios que são pastas que não são nem técnicas, né? Eu vou pegar só uma ex-pasta aqui minha, né, a do Ministério do Esporte, Fufuca como ministro do Esporte. O que Fufuca sabe de fomentação do esporte, de apoio ao esporte, seja o esporte profissional, o esporte de base, enfim. Isso é um exemplo só entre uma reforma ministerial que saímos de 23 e fomos para 39. Agora, o Pacheco, vamos lá, Paula. O Pacheco eu até anotei aqui, né, para não ser injusta com ele. O Pacheco reclamou da judicialização da política. Faça-me rir, não é, Paula? Faça-me rir. Pacheco reclamando que a política foi judicializada. Nós estamos falando isso há quanto tempo? 4 anos do governo do presidente Bolsonaro e tudo foi parar na justiça. Prerrogativas do Executivo, prerrogativas do Congresso, dos nossos legisladores eleitos diretamente pelo povo, tudo foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Pacheco reclamou da judicialização da política. Depois ele falou que isso cria instabilidade. Faça-me rir mais uma vez, Paula. Criar instabilidade. Senhor Pacheco, nós estamos diante de uma instabilidade há muitos anos e o senhor não fez nada. O senhor poderia ter freado muito desse hospício jurídico e dessa instabilidade que nós vivemos hoje, principalmente com a judicialização da política, e o senhor não defendeu a nossa Constituição. Tampouco honrou a cadeira de presidente do Senado, que guarda esta ferramenta constitucional exatamente contra a instabilidade. E aí, para finalizar, Paula, ele diz que é difícil de compreender essa estranheza. Pacheco, o senhor quer mesmo começar a falar de tentar compreender estranhezas? Eu acho que não. Daria um programa inteiro só sobre o senhor, a judicialização da política, a criação da instabilidade e a compreensão de tanta estranheza no Brasil nos últimos anos.
Pois é, Alexandre, o Congresso havia decidido, então, pela desoneração da folha de pagamento até 2027. O governo, de olho na arrecadação, então, recorreu ao Supremo, que, por meio de liminar, então, suspende a desoneração aí de empresas e também de municípios, o que gera uma baita insegurança jurídica, né? Porque você tem todo o planejamento financeiro, tributário das empresas e dos municípios com base no que foi decidido, né? Você faz ali as contas e, de repente, está tudo suspenso, porque isso vai onerar ainda mais, né, a contribuição previdenciária da folha de pagamento aí das empresas e municípios. Pois é, um dos problemas é a inversão de poderes. O poder legislativo é o primeiro dos poderes. Inclusive está assim na Constituição, porque ele representa diretamente o povo. Só que está sendo o último dos poderes. Tanto que o poder legislativo faz uma lei, prorroga uma desoneração de folha para beneficiar as empresas que mais empregam 9.300.000 pessoas. Né? Então, paga menos, porque aqui no Brasil se paga imposto para empregar. Né? E beneficiar os municípios menores, aqueles que têm menos de 156.200 habitantes, né? Que é a maioria dos municípios. Aí prorroga isso para mais um tempo. Uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma e que o presidente Lula não quer mais saber dela. Aí então prorroga. Aí o presidente Lula veta. Aí o Congresso derruba o veto. Mostra, olha, aqui a vontade do povo é essa, vamos derrubar o veto. Aí o presidente Lula manda uma medida provisória, desafiando mais uma vez o Congresso Nacional. Né? Aí a medida provisória fica parada. Agora vem o presidente do Congresso dizer que a judicialização da política começou no Senado. Um senador é o principal, que passou anos, toda semana ele entrava no Supremo com algum assunto, como o ministro Luiz Fux, quando era presidente do Supremo, disse: não vencem no voto, não tem voto, usam um Supremo em lugar do voto. Então, é uma inversão total. Né? E agora é um desafio à vontade do Poder Legislativo, que está sendo desafiado um atrás do outro. Prerrogativas de deputados e senadores, ninguém mais dá bola. Né? O Congresso Nacional, aí deremo. Aí eu, quando era menino, aprendi com meu avô princípio da ética. Quando eu vi o ministro Zanin dizer que era suspeito, eu não vou entrar nessa história, nessa ação lá no TSE, porque ele tinha sido advogado de Lula naquela mesma ação, uma ação de uma multa contra Bolsonaro e tal. Eu disse, puxa vida, finalmente, né? Porque depois de todo tempo de Toffoli, que nunca se declarou impedido, né? Pelo menos não que eu lembre, né? Agora esse se declarou impedido. Aí eu pensei que ele ia se declarar impedido agora, porque afinal foi advogado de Lula. E essa ação, segundo o noticiário brasileiro, tem a assinatura do presidente Lula, não foi só o advogado-geral da União, o próprio presidente Lula. Era motivo para impedimento de alguém que até recentemente foi advogado do presidente. Né? Como a Ana Paula lembrou, Elon Musk, numa nação desenvolvida, que tem uma maturidade política, estranhou. Puxa, como é que pode indicar o advogado dele para o Supremo? E aí o próprio advogado não se declara impedido. E já tem o segundo voto do ministro Dilma, né, para derrubar algo que foi reforçado, reiterado pelo Congresso Nacional. Né. Eles se aproveitam, por exemplo, da inação do presidente do Senado sobre esses pedidos de investigação de casos de desrespeito da Constituição. É isso.